Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pilhas, eletroquímica. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e siga o Prof no Instagram. Conto com vocês. Vamos nessa? As pilhas são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica. E a reação que ocorre aqui é do tipo redox. São reações de oxirredução. Eu vou mostrar para vocês aqui como que uma pilha funciona. Pessoal, a primeira pilha foi inventada por Alessandro Volta, um físico-químico italiano. A unidade volts, aquela que a gente tem na tomada da nossa casa, por exemplo, 220 volts, 110 volts, essa unidade volt é em homenagem a Alessandro Volta. Então, como que uma pilha funciona? Bom, o nome pilha foi dado pelo simples fato de que Alessandro Volta empilhou placas circulares de cobre e zinco em meio a ácido sulfúrico. Ali nós temos zinco metálico, cobre metálico, cátions do zinco e cátions do cobre. O que é que acontece? O zinco oxida, então ele perde elétrons. O cobre reduz, então ele recebe elétrons. Só que esses elétrons, eles não vão direto de um elemento para o outro. Antes disso, eles passam por um fio metálico, passam por algum equipamento que vai funcionar. Por exemplo, aqui nós temos uma lâmpada, quando os elétrons passam por ela, a lâmpada acende. Tá legal? Embora a pilha de Alessandro Volta seja muito importante, nós devemos nos concentrar na pilha de Daniel, porque é esta que o Enem e os vestibulares e também concursos costumam cobrar da gente, tá legal? O princípio é o mesmo. Cobre e zinco, reação de oxirredução. Só que a pilha de Daniel ela é mais limpinha. Ele aprimorou a pilha de Alessandro Volta. Então, como funciona a pilha de Daniel? Nós temos aqui, ó, uma placa metálica de zinco submersa em uma solução salina de sulfato de zinco. Nós temos aqui uma placa de cobre submersa em uma solução de sulfato de cobre. Além da ponte salina, nesse caso aqui cloreto de potássio, e eu já vou explicar para vocês como a ponte salina trabalha. O princípio é o mesmo, o zinco oxida, o cobre reduz, os elétrons passam aqui, por exemplo, pela calculadora e a calculadora funciona. Vamos lá, vamos entender a pilha de Daniel. Pessoal, quando o zinco oxida, ele libera aqui, ó, cátions para a solução. Então essa placa metálica, ela tem perda de massa, ok? Enquanto que do outro lado, aquela placa metálica recebe elétrons. Quando ela recebe esses elétrons, ela atrai o cobre catiônico, o cobre bivalente ali, ou seja, o cobre 2+. O cobre captura os elétrons e se transforma em cobre metálico. E aí então ocorre aumento de massa. Nós temos ali a redução. Porém, se você olhar com mais atenção, você vai perceber que deste lado eu tenho um excesso de cargas positivas e deste lado uma carência de cargas positivas. E aí entra em cena a ponte salina. A ponte salina é responsável pela manutenção das cargas. Ela libera íons para ambos os lados da pilha para que nós tenhamos carga nula e os elétrons tenham um fluxo constante, porque o que não pode acontecer é os elétrons pararem, né, de se movimentar ali, porque se isso acontecer, a nossa calculadora vai parar de funcionar. Os termos científicos, pessoal, o lado que passa pela oxidação é chamado de ânodo e na pilha nós temos ali o sinalzinho de menos, o polo negativo. O lado que passa pela redução foi batizado como cátodo e ele representa o polo positivo da pilha. Tá legal? Olha só, pessoal, um resuminho para vocês aqui. Ânodo nas pilhas, sempre negativo, sempre oxidação, sempre perda de massa. Cátodo, sempre positivo, sempre redução, sempre ganho de massa. Fluxo de elétrons, sempre do ânodo para o cátodo. Mas, de acordo com a física,
A corrente elétrica segue o sentido oposto ao sentido de elétrons. Não é muito comum dentro da química isso ser mencionado, mas fica aí a dica para você, tá legal? Representação universal das pilhas. Pessoal, nós sempre vamos representar ânodo do lado esquerdo. Aí você vai representar o metal e o seu cátion, separados por uma barrinha. Duas barrinhas para mostrar o cátodo do lado direito. E aqui você vai colocar o cátion, uma barrinha, e o elemento na forma metálica. Fechou a pilha de Daniel? Bom, pessoal, deixei para vocês aqui um exercício. Eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e então depois dê o play novamente para conferir o gabarito. Eu lhes desejo bons estudos, beijos, abraços e até a próxima!